A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia! Hoje, domingo, 12 de julho de 2026. Nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, com muito prazer, com muito carinho, estamos aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar, 107.7, para a partir de agora, olha só, amigo ouvinte, levar até você, em nome da Diocese de Anápolis, da nossa Santa Igreja, o programa Cristo Vive. Eu abro aspas, Dom João que escolheu esse nome, nosso já saudoso Dom João Wilke. Eu, Paulo Amparo, e nós temos como diretor espiritual o padre Wellison Borges, que também é o capelão da nossa Faculdade Católica de Anápolis. Você já conhece a nossa Faculdade Católica? Eis a questão. Também ele é o pároco da paróquia de São Pedro e São Paulo e pediu para que o padre Augusto Gonçalves, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário lá em Pirinópolis e também é vigário episcopal, fizesse as vezes dele aqui no nosso programa nesta bela manhã de domingo. E assim está sendo feito. Padre Augusto, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Cristo Vive, amigo. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia aos caros ouvintes do nosso programa Cristo Vive. Saúdo aqui também os freis, os franciscanos da Imaculada, na pessoa do Frei Claro, que torna possível também este momento, Paulo. E a todos que colaboram com a rádio, que colaboram com o programa Cristo Vive. Saúdo o nosso querido irmão Padre Wellison, pároco da paróquia São Pedro e São Paulo. É uma satisfação, Paulo Amparo, hoje, neste domingo tão maravilhoso, poder estar aqui colaborando com o programa Cristo Vive. Mas, Padre Augusto, o que o Santo Evangelho nos prepara para nós? Paulo, este Evangelho de domingo, que é o 15º domingo do tempo comum, ele é muito especial, né? Vamos escutar aí o Evangelho de São Mateus, do capítulo 13, dos versículos de 1 a 23, que vai tratar daquela parábola do semeador. É interessante que Jesus, ele vai sentar-se às margens do Mar da Galileia e uma grande multidão está ali em volta dele. Então, nesse momento, ele entra numa barca, nessa barca que tem um valor teológico muito caro à igreja, né? Tanto que mais tarde a igreja vai ser também retratada como esta barca, né? A barca de Cristo. E é nesta barca então que Jesus vai ensinar a multidão falando esta parábola tão bela, na qual ele mesmo vai explicar depois. É muito interessante porque ele conta esta parábola e indagado pelos discípulos, Senhor, por que nos fala isso em parábolas? Os discípulos não entenderam muito bem, então Jesus mesmo vai explicar o sentido desta parábola, né? Do semeador que saiu para semear e uma parte das sementes cai na beira da estrada, outras partes caem num terreno pedregoso, uma outra parte da semente cai num terreno cheio de espinhos e finalmente a semente cai onde sempre deveria cair, que é na terra boa. E Jesus então vai explicar o sentido desta parábola. Inicialmente, diante da indagação dos discípulos, ele também vai explicar o porquê dele estar contando esta parábola específica, até porque Deus lê os nossos corações, ele perscruta o nosso íntimo, como diz aquela música, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conheces. E é claro que naquela multidão haviam pessoas de todo tipo. Algumas realmente estavam ali com o coração aberto, outras estavam com o coração um pouco fechado. Por isso que, na verdade, estes tipos de terrenos fazem também alusão ao nosso coração. Porque a semente
é a palavra de Deus, que é a mesma, que é imutável, que é eterna. O semeador é o próprio Cristo, mas o terreno pode mudar, que é o nosso coração. É claro que Deus não fez nenhum coração para que fosse pedregoso ou cheio de espinhos. O nosso coração foi criado, né, pelo amor de Deus, sempre para ser uma terra boa. Mas pelas escolhas que vamos fazendo, pelas situações da vida, o nosso coração pode acabar se desconfigurando. Então a configuração original é terra boa, mas às vezes pelas situações da vida, pelas escolhas que vamos fazendo, por vezes, quem sabe, o distanciamento de Deus pode acabar mudando esta terra boa em terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, ou essa beira de estrada. Então, quando Jesus fala esta parábola, ele quer, sem dúvida, tocar ali aqueles corações, porque ele percebeu que nem todos estavam devidamente dispostos. Né? Por isso que ele vai, então, enfatizar isto. E quando nós não cuidamos disso, acaba que a palavra de Deus ela não produz o fruto que deveria produzir. Não porque ela não é eficiente ou eficaz, mas porque ela precisa encontrar um coração aberto. Então é interessante que Jesus vai começar a explicar o sentido dessa parábola, né? Na primeira fase dessa que cai no terreno à beira da estrada e logo vem os pássaros. Então ele vai falar que essas sementes que caem na beira da estrada e que os pássaros vêm é o próprio inimigo que não permite, né, que esta palavra entre no coração, porque eles não têm raiz, né? Eles não têm raiz, são de momentos, né? Daí esse sentido da beira da estrada, né? Rouba o que foi semeado em seu coração, porque o coração já estava distante de Deus. Depois vai falar do terreno pedregoso, né? Que acolhe a palavra com alegria, mas que não tem raiz em si mesmo, e aí diante das dificuldades, dos problemas da vida, logo desiste. Depois a questão do terreno cheio de espinhos, de novo acolhe a palavra com alegria, mas acaba sendo sufocado pelas preocupações da vida. Nosso saudoso padre Joaquim Magalhães, ele dizia por vezes assim, é preciso que a gente deixe Deus ser Deus. E por vezes a gente pode cair na tentação de inverter as coisas, não confiar, e acaba que somos engolidos pelas preocupações, pelas agitações da vida. Claro que a nossa vida ela é repleta de desafios, mas se nós não confiarmos na palavra, se nós não confiarmos em Deus, nós somos sufocados por isso. Então, por fim, Jesus vai falar da terra boa, que é aquele que ouve a palavra e a compreende, porque a palavra encontrou morada no coração. É interessante aqui, porque essa pessoa que permitiu que a palavra entrasse no coração, não é que ela não tenha dias difíceis, não é que ela não tenha dificuldades, mas ela está aberta à graça de Deus. É interessante aqui, Paulo, nos lembrarmos também quando Jesus vai falar daquele homem que escuta a palavra e a coloca em prática. O próprio Jesus vai dizer, virão tempestades, fortes ventos vão bater contra esta casa, mas ela não é sufocada pelos espinhos, ela também não é pedregosa e nem o inimigo consegue roubar, porque ela está edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo, ou seja, está totalmente segura em Deus. Então esta parábola ela é muito rica. A gente poderia passar até o dia inteiro aqui falando mais dos detalhes, aqui é só uma síntese, porque ela nos ensina muito. E a pergunta central é: como está o meu coração hoje?
que convido também a todos que acompanham o programa a refletirem. Será que hoje o meu coração é essa beira de estrada? Será que eu estou distante de Deus? Será que meu coração acabou se tornando um terreno pedregoso, que às vezes eu escuto, mas eu estou com tanta coisa na minha vida que eu não permito que a palavra entre no meu coração? Será que por vezes eu não estou esse terreno cheio de espinhos, que eu até escuto a palavra, eu fico feliz, mas eu não permito me entregar totalmente, acabo sendo engolido pelos problemas da vida? Obrigado, Padre Augusto, por esta partilha desse Evangelho, e que todos nós possamos sempre estar lutando para colocar tudo isso em prática. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Padre, a satisfação é toda minha. Eu sou suspeito para falar, porque, amigos ouvintes, o Padre Augusto fez parte da formação dos meus 3 filhos e dispensa comentários, né? Sem contar, amigo ouvinte, uma pequena fofoca que já no comecinho do programa é o único padre no clero da Diocese de Anápolis que torce para a União São João de Araras. Essa foi a surpresa. Pois é, eu fiquei comovido com a União São João de Araras, Paulo, e gostei. E até hoje tenho aí levantado essa bandeira, né? Mas nem sei como é que tá o time atualmente. É verdade, o Padre Augusto é incrível e ele torce para o União São João de Araras. Depois um dia a gente pode entrar nessas pormenores. Foi devido ao início da sua formação em São Paulo, tem todas as situações. Mas também, Padre, o senhor é o vigário episcopal. Antes de nós entrarmos nesse detalhe, Padre, estamos no mês de julho, mês de férias. Então muitas pessoas, Padre, optam por passear no parque, por ir lá para a Serra da Mesa. Essa semana eu vim de lá da região, a rodovia muito movimentada, uns vão para Caldas Novas, uns vão para o Araguaia, uns vão para o Lago Corumbá 4 aqui perto, mas também muitos, Padre, vão lá para a cidade do Senhor, a centenária, histórica e bela Pirenópolis de Goiás. Ah, sem dúvida, né? Não podemos esquecer de Pirenópolis, que está caminhando, Paulo, para os 300 anos. Né? Se Deus quiser, ano que vem, ela estará aí completando 300 anos. Já estendo aqui o convite, já estamos em diálogo com as autoridades civis, né? Também já contemplando aqui o diálogo com as autoridades militares, para que a gente possa fazer realmente uma festa muito bela. Pirenópolis, ela tem uma característica muito, muito especial, porque ela oferece, né, vários tipos de entretenimento, além de, claro, além dos entretenimentos, esse momento de espiritualidade. É uma cidade que, graças a Deus, hoje, pelo número de padres que temos, ela oferece também muita assistência espiritual com relação a celebração das Santas Missas, confissões. Então, juntando as duas paróquias, praticamente a gente tem missa quase que de hora em hora. Então, juntando aqui a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Paróquia Santa Bárbara, aqui aproveito também para saudar, Paulo, todos os sacerdotes aqui da comunidade de Pirenópolis, Padre João Paulo Silva, que é o pároco da Paróquia Santa Bárbara, e aqui todos os paroquianos da Santa Bárbara, os padres que compõem aqui a Paróquia do Rosário, Padre Israel, Padre Paulo Aciol, Padre Paulo Marcelo, Padre Marcos Antônio, Padre Jumirei, que é filho aqui de Pirenópolis. Então, Pirenópolis, ela, além dessa parte da espiritualidade, ela oferece vários pontos de entretenimento. Culinária de altíssimo nível, e eu posso dar testemunho. Tanto que eu estou tentando aí controlar o peso, mas está sendo uma batalha quase impossível, mas estamos tentando. Então, ela é reconhecidamente como uma cidade muito boa na questão culinária, tem diversos tipos de opções, além de comida goiana, com outras comidas que lembram cardápios de outras regiões do nosso país, até comida japonesa. Então, na questão de culinária, Pirenópolis ela é espetacular. Também
a questão de pousadas, né? Tem diversos tipos de pousadas aqui para acolher públicos de diversos tipos de interesses. Pousadas mais no centro histórico, pousadas mais afastadas, pousadas que tem mais contato com a natureza, pousadas aqui que toda a construção delas é com adobe, de adobe, taipa de pilão. Então tem pousadas para os diversos tipos de gostos, né? E também, além da questão das pousadas, nós temos aqui a questão das cachoeiras, que são muito procuradas, e nesse tempo de férias, o calor. Então, muitas cachoeiras, eu nem sei dizer, Paulo, quantas. Alguns falam de 80 registradas, mas creio que seja ainda muito mais. Então, questão das cachoeiras, quem gosta também de fazer algum tipo de esporte, tem várias possibilidades de trilhas. Muitas pessoas vêm de outras regiões para fazer um pedal aqui, ou caminhada. Há momentos aí espalhados durante o ano que são promovidos algumas maratonas para todos os níveis, para quem está começando, para quem já costuma correr, ou para aqueles que já são quase que profissionais. Então, além de eventos, shows, uma boa música à noite, se alguém gosta de uma música mais agitada, tem um lugar que oferece isso. Se alguém gosta mais de um MPB, tem lugar que oferece isso. Um momento mais intimista ali com a família, tem também. Várias pizzarias. Então, assim... E, além do patrimônio, vejo eu, mais belo, que além a estrutura, né, tombada pelo IPHAN, as casas antigas, a igreja, é tudo muito belo, as ruas românticas. Pirenópolis, eu costumo dizer que é uma cidade romântica, né, pelo próprio clima que ela proporciona, aquela iluminação bucólica à noite, aqueles lampiões interessantes. Mas também esse grande patrimônio que é o próprio povo pirinopolino, que é um povo muito alegre, que faz questão, né, da presença de todos. Então é um povo muito acolhedor. Tanto, Paulo, que recentemente Pirenópolis recebeu, né, numa dessas pesquisas internacionais, o título de sexta cidade mais acolhedora do mundo. Então, assim... humildemente falando, na minha percepção, faz jus, porque realmente é um povo muito acolhedor, que festeja, que partilha. Por exemplo, quando a gente olha uma festa do Divino, é uma festa da partilha, todo mundo é bem-vindo, sabe? Se partilha uma Verônica, se partilha uma comida, a casa do imperador é aberta 24 horas, então é uma festa da partilha, da alegria. Então é um povo que gosta de festejar, mas também que gosta de rezar, que procura ajudar o próximo. Por isso que as pessoas se sentem bem quando vêm aqui. Que legal, padre, é verdade. Até na última sexta-feira nós tivemos o Dia Mundial da Pizza. Eu vou resumir todas essas falas belíssimas aqui do Padre Augusto. Em Pirenópolis você passeia de balão ou toma um banho na cachoeira. Então você pode escolher, que tem todos os tipos de oportunidade nessa cidade tão bonita, né? Com certeza preparada por Deus. Até, padre, as pessoas às vezes falam da igreja, né? Mas não tem como. Por exemplo, a paróquia é confiada ao senhor. São quantos anos a existência, a fundação canônica dessa paróquia, padre? Pois é, como paróquia, se não estiver enganado, ela foi erigida como paróquia em 1754. A igreja começou a ser construída em 1728. Então, ano que vem a cidade completa 300, né, em 2027. Em 2028 a igreja completa 300 anos. E tem Pirenópolis, ela tem essa história muito bela, sabe, Paulo? Não porque estou aqui, isso é um dado que julgo ser importante,
porque eu não conhecia a história de Pirenópolis, né? E vim aqui pontualmente, às vezes como seminarista, mas nunca tinha tido a oportunidade de entender essa história. Então, foi uma cidade que foi fundada realmente em torno da fé. Tanto que a praça principal de Pirenópolis é a igreja matriz, né, de Nossa Senhora do Rosário. O que também a gente vai percebendo em muitas regiões da diocese, claro, né? Tudo começa ali em torno da fé. Então, mas foi uma igreja construída com muito suor, com muitas lágrimas. Aqui a gente faz menção, né? Quantos irmãos que chegaram aqui escravizados, né? E eu por vezes me pego meditando sobre isso, né? Foram tirados da sua terra, até traídos por membros da tribo, né? Vendidos, mas que deram o melhor de si. Alguém poderia dizer, mas foram obrigados. Sim, mas eles deram o melhor de si. A gente vê que a igreja matriz do Rosário é uma igreja que foi muito bem feita, tanto que resistiu ao fogo, as paredes não caíram. O que queimou era mais madeira, mas mesmo as paredes ali queimando, elas ficaram de pé, né? Então, por isso que o IPHAN, quando fez a obra de reconstrução, batizou também essa obra de Fênix, né? Que a Fênix, ela ressurge das cinzas. Então, mas a gente imagina que foi muita luta, né? A gente, quando olhamos essas pedras enormes da base da igreja, que foram trazidas daqui de regiões, como ali perto do povoado de Santo Antônio, quer dizer, o sacrifício que foi para trazer tudo isso. Tem um dado interessante que na época ainda não havia acontecido a abolição. A abolição vai, com a Lei Áurea, vai surgir aí no dia 13 de maio de 1888, se não estiver enganado. Então até essa época, infelizmente não podia ter essa mistura, né, entre os brancos e os negros. Então os negros tiveram que fazer uma igreja para eles, que também foi batizada de Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa infelizmente ruiu com o tempo. Então, assim, quando vamos, de certa forma, mergulhando em Pirenópolis, nós vamos percebendo a beleza dela. Quanto mais fundo vamos mergulhando, mais nós vamos percebendo esse encanto que é essa cidade, né? Por exemplo, quando olhamos para a Festa do Divino, tem 2 momentos em que há celebrações que eram voltadas mais para aquelas pessoas escravizadas, né, que foram escravizadas. E aí nós temos as congadas, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e a festa de São Benedito. E que normalmente nessas festas também se distribui muitos doces, mas que tem um sentido também, né, da doçura do amor de Deus, que ninguém está excluído. Ninguém está excluído. Embora eles viviam momentos difíceis, mas ninguém está excluído, né? O amor de Deus, na sua doçura, nos envolve, nos atrai, nos transforma. Então, à medida que nós vamos fazendo essa leitura, nós vamos percebendo essa riqueza. E algo muito importante que fui aprendendo do povo também: a própria imagem do Pai Eterno foi confeccionada aqui em Pirenópolis, né? Antes existia uma medalha, então o proprietário desta medalha veio a Pirenópolis. Havia um artista aqui muito famoso, Veiga Vale, que é natural, na verdade, de Pirenópolis, e a ele foi incumbida de não só restaurar, mas de fazer uma imagem, que é a imagem do Pai Eterno que nós temos hoje. Aí tem a história popular que fala que a pessoa, né, que trouxe a medalha para restaurar e que, além de ser restaurada, foi feita a imagem, não tinha dinheiro para pagar. Então eles negociaram, se não estou enganado, a mula, que foi o transporte no qual a pessoa veio. Então ela voltou a pé para Trindade, e daí, né, segundo relatos de alguns pirenopolinos também, começou então essa peregrinação
que até hoje perdura, por exemplo, aqui em Pirenópolis, do nosso povo, ir a Trindade para a festa do Pai Eterno, como o Padre Edmilson fez uma distinção interessante. Tem a festa de Trindade e tem a festa do Pai Eterno, né? Mas nesse sentido, né, de realmente participar desse momento de espiritualidade. E até hoje o nosso povo pirenopolino se organiza para fazer, né, essa caminhada de fé, de oração, também, de certa forma, agradecendo uma graça recebida à Trindade. Então nós vamos percebendo que Pirenópolis realmente ela está no cerne também da nossa cultura goiana. É claro, sem querer, né, ou deixar de considerar o valor histórico também da irmã mais velha da cidade de Goiás, né? Não é essa a pretensão, mas de fato, quando a gente vai mergulhando na história de Pirenópolis, nós vamos percebendo esta riqueza que vai muito além da cachoeira, da culinária, como relatei, que tem o seu grande valor, mas realmente dessa fé que foi pautando toda a cultura. Quando nós olhamos a festa dos padroeiros, né, que são tantos santos que são celebrados nas duas paróquias. Se a gente juntar as duas, são quase todos os santos praticamente, né, de São Vicente, São João Batista. Esse mês de julho, Paulo, é um mês também muito importante, que é um mês em que nós celebramos também a Senhora Santana, que é a padroeira da nossa diocese. Aqui em Pirenópolis nós temos uma comunidade que é dedicada a ela e que há uma devoção muito grande do povo pirenopolino, a comunidade chamada de Capela do Rio do Peixe. Então lá tem essa devoção muito forte a Senhora Santana, né, que juntamente com São Joaquim, com os pais de Nossa Senhora. Então tem essa devoção muito forte a Santana. Esses dias, ainda no início do mês de julho praticamente, encerramos outra festa grande, que é a festa de Santo Antônio, no povoado de Santo Antônio. Antigamente era chamado de Patrimônio, é uma terra que também antigamente ofereceu muito ouro. E tivemos a graça da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Abadia, do Muquem. Então tivemos essa graça também da visita desta imagem. Então, assim, é uma cidade que ela é muito envolvida, Paulo, de espiritualidade, de cultura. O povo pirenopolino, ele preza muito por essa questão cultural, mas não retém consigo, sabe? Essa que é a beleza. Todos são convidados a participar, todos são bem-vindos, e isso é que alegra, né, o nosso coração. É verdade, ouvindo o Padre Augusto aqui, amigo ouvinte, dá vontade de ficar umas 5 horas ouvindo ele sobre esses relatos. Quem teve a oportunidade de folhear, né, o álbum da nossa Diocese de Anápolis, uma brilhante ideia, né, de tantas de Dom João Wilke, Pirenópolis foi o cerne desse álbum, né, porque realmente tem história para contar. E que história! Como é bom ouvir o senhor Padre Augusto ouvir sobre essas realidades. E ele foi realmente perfeito, que quase todos os santos da igreja estão representados aqui em capelas. São muitas, mas muitas capelas. Aqui o padre realmente trabalha assim, muito, mas muito mesmo para servir a igreja, tem inúmeras realidades. O senhor falou de São Joaquim, vamos ouvir nosso grande amigo Adalberto Castro, que tem um grande convite para fazer a todos os amigos aqui, ouvintes, do nosso programa Cristo Vive. Adalberto, bom dia, paz e bem. Qual o convite que você tem a fazer, amigo? Bom dia, meu amigo Paulo Amparo, bom dia, Padre Augusto e todos os amigos ouvintes. Quero agradecer aí pela grande oportunidade que vocês têm nos proporcionado, né, por esse programa aí maravilhoso, que engrandece muito a nossa diocese, as nossas paróquias e os trabalhos das nossas pastorais e comunidades, né? Principalmente na divulgação das nossas festas, né? Passando aqui para convidar a todos para participar da novena em honra a São Joaquim, de 17 a 26 de julho, na paróquia São Joaquim, na Avenida Pedro do Vico, no bairro São Joaquim, em Anápolis, Goiás. Todos os dias, 18h30, exposição do Santíssimo.
19h30, Santa Missa e Novena. Logo após, em seguida, a parte social, né, as tradicionais barraquinhas. Venha participar com a gente, traga a sua família, nos ajude aí. Toda a arrecadação da festa será em prol do término da construção da matriz de São Joaquim. Quero agradecer a todos, obrigado novamente ao nosso amigo Paulo, o Padre Augusto e a todos os ouvintes, dizendo para vocês que bom que você existe, venha participar com a gente, São Joaquim, rogai por nós e abençoai os nossos trabalhos. Grande abraço. Obrigado, Adalberto de Castro, paz e bem, tudo de bom. Então, de 17 a 26 de julho, Paróquia São Joaquim, na cidade de Anápolis, Avenida Pedro Ludovico. Ali está um grande sacerdote em todos os sentidos, isto é, exceto no tamanho, Padre Ademir. Padre Ademir está ali conduzindo os trabalhos. A gente já aproveita, amigos ouvintes, também em Anápolis, a festa da Senhora Santana, como o padre também falou, que é uma comunidade muito fervorosa, lá em Pirinópolis, que também tem a festa da Senhora Santana. Em Anápolis nós temos o Santuário da Senhora Santana. E a festa lá, olha só que maravilha, ela vai ser de 16 a 26 aqui no Santuário da Senhora Santana, no centro ali da cidade, colado ao Largo de Santana. Todos estão convidados. Agora vamos ouvir uma grande amiga, colaboradora, benfeitora do nosso programa, que é a irmã Marília Alves de Godoy. Ela que é irmã da Divina Misericórdia. Irmã Marília, paz e bem, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Augusto, é uma alegria falar com vocês. E bom dia aos nossos amigos ouvintes, paz e bem. Que legal, irmã, obrigado, Padre Augusto também te cumprimenta aqui. Mas, irmão, o que só poderia partilhar das realidades da Casa Betânia, amiga? Já o nosso agradecimento por essa oportunidade de falar da Casa de Acolhimento Betânia. Aqui, para quem não conhece, a Casa de Acolhimento Betânia é uma casa que acolhe pacientes portadores do vírus HIV/AIDS. Foi fundada no ano de 2002 e devido às suas instalações serem muito antigas, né, e passar por, como toda casa, né, por necessitar de reforma, né, já está com muita infiltração, muita goteira, muitos problemas estruturais. Então nós iniciamos uma reforma no ano de 2024, de uma parte da lavanderia e depósitos, sala de fisioterapia, que não tinha muita interferência com os pacientes. Essa parte nós conseguimos terminar no final do ano de 2025. Esse ano, para fazer a reforma da casa onde moram os pacientes, nós contamos aí com um apoio de cessão de uso do antigo Colégio Carmo, onde funcionou o hospital de campanha da prefeitura, aquele mesmo pavilhão. Foi nos cedido, né, emprestado mesmo, graças a Deus, para que nós transferíssemos os nossos pacientes da Casa de Acolhimento Betânia para aquela estrutura, para que pudéssemos fazer a reforma do prédio da Casa Betânia. Então, a Casa de Acolhimento Betânia, né, segue com uma reforma. Ainda há muito a ser feito, mas graças à generosidade, né, de tantas pessoas, nós continuamos caminhando com esperança e confiança. A estrutura está sendo erguida, já contamos com toda a estrutura metálica para receber o novo telhado, as paredes estão sendo levantadas, as instalações estão sendo preparadas e aos poucos a gente vai vislumbrando um sonho que vai se tornando realidade. Você sabe que uma reforma não é tarefa fácil, né? Mas com coragem, perseverança e confiança na divina providência, nós estamos caminhando, movidos pelo desejo de oferecer um espaço digno de acolhida aos nossos irmãos mais necessitados. Por isso nós estamos aqui, né, falando com vocês. Você que ainda não conhece a Casa Betânia, podem visitar, podem vir conhecer, tanto vir conhecer os nossos pacientes que estão lá no Carmo, por esse período até o fim do ano. Então nós temos uma grande urgência de conclusão dessa reforma,
E você também que quer ver a obra, como está andando, na Rua Joaquim Propício de Pina, aqui no Jundiaí, pode fazer a visita também à obra. E você que deseja, né, colaborar com essa missão, né, pode se unir a nós nesta obra de misericórdia. Com seu apoio e parceria, nós conseguiremos construir um verdadeiro lar para os nossos pacientes que vivem com HIV. Desde o início dessa obra, nós caminhamos com passos lentos, mas constantes. Contamos com a ajuda de benfeitores, né, pessoas de boa vontade que vêm colaborar conosco. Temos o grupo Parceiros Ágape, que tem nos ajudado desde o início. Tem pessoas também que, em prol da obra, fizeram a doação, né, do seu imposto de renda, nesse tempo agora da declaração do imposto de renda. Essa verba não chegou a nós ainda, né, provavelmente só no final do ano. O grupo de empresários, né, um grupo de empresários que se reuniram e doaram todo o porcelanato para casa. A Emisa tem nos doado cimento. A Cerâmica Aliança está nos doando os tijolos necessários. E a Mineração Antonelli está nos doando areia. Não importa se a sua contribuição é grande ou pequena, cada tijolo nessa casa de acolhida, de amor e de misericórdia é uma contribuição muito importante para nós. Nós temos nossos prestadores de serviços, né, que lembramos que com seu trabalho e esforço contribuem também para essa obra. Mas um dos itens mais difíceis são os recursos para pagar a mão de obra. E por isso nós estamos numa campanha para angariar recursos para continuar com esta obra. Para que a nossa reforma não pare, que nós consigamos até o fim do ano trazer os nossos pacientes de volta para a Casa Betânia. Então junte-se a nós, faça parte dessa história, né? Com sua ajuda, nós estaremos construindo esse espaço de esperança e de cuidado a tantas pessoas que necessitam de apoio e de cuidado nesse momento de fragilidade de sua saúde. Nós queremos colocar o seu nome nessa obra. E convidamos, né? Venha fazer parte dessa obra de misericórdia. Ajude-nos com a sua doação, com a sua oração. E você que se sente à vontade, que quer nos ajudar, eu vou deixar a chave Pix para que você possa fazer a sua doação. Como eu disse, a sua contribuição, grande ou pequena, torna-se um tijolo nesta casa de acolhida, de amor e de misericórdia. O Pix é casabetaniaanápolis@hotmail.com. Vou repetir a nossa chave Pix. Você que quer fazer a sua doação, é o e-mail da Casa Betânia, que é casabetaniaanápolis@hotmail.com. Deus nos recompense abundantemente. E lembremos das palavras de Jesus: tudo o que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e Deus os abençoe. Contamos com a sua ajuda, contamos com as suas orações. E venha nos visitar. Muito bem, o nosso muito obrigado, irmã Marília, por essa partilha. E seja você, que é amigo ouvinte do nosso programa Cristo Vive, um grande benfeitor da Casa Betânia. Padre Augusto, que trabalho belíssimo que as irmãs desenvolvem lá, acolhendo Jesus na pessoa do enfermo, do doente, do soro positivo. Sem dúvida, saúdo aqui a irmã Marília, na pessoa dela, todas as irmãs da Divina Misericórdia e, de uma forma especial, as que prestam, né, este grande serviço, essa grande missão na Casa Betânia. O próprio Jesus, Paulo, nos ensina muito isso, né? Tudo que fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Eu estive com fome e me destes de comer, com sede me destes de beber. Eu estava nu e você me vestiu, estava doente e você cuidou de mim.
Então, as irmãs estão fazendo o que de fato Jesus pede a todos nós e precisam deste apoio de toda a sociedade, da comunidade, porque até mesmo muitas pessoas não têm família conhecida. Claro que ninguém está sozinho no mundo, mas às vezes os familiares já faleceram ou não tem uma família conhecida e as irmãs ali estão como este Cristo que se faz próximo, que se faz presente no pobre, no enfermo, naquele que sofre. Então, realmente precisam desse apoio da sociedade, da comunidade, e aproveito para agradecê-los pela dedicação, pela entrega, pelo empenho que estão fazendo ao próximo, que na verdade ali é o próprio Jesus que se faz presente. É verdade. Padre, o senhor sabe melhor do que ninguém, muito melhor do que eu, a seriedade da igreja em todos os sentidos, e dentre eles, padre, a questão financeira. A pessoa que está nos escutando agora, está pensando em doar, fazer uma colaboração, ir lá, visitar, etc., a pessoa pode ter a plena certeza, padre, que cada centavo doado ali para a Casa Betânia serão investidos da melhor maneira possível para acolher essas pessoas soro positivo, padre. Sem dúvida. O próprio trabalho, as obras, elas falam por si só. E quem tem, né, algum enfermo em casa, já cuidou de alguém, sabe do desafio que é, né? Porque é bem exigente, envolve valores, não tem como, né, a gente proporcionar um momento mais saudável para alguém, principalmente que passa por esse desafio, sem recursos. Então, o que as irmãs estão fazendo, na verdade, era para todos nós estarmos fazendo. Só que, é claro, né, temos as nossas vidas, temos as nossas lutas, então elas se colocaram ali. O eis-me aqui, Senhor, envia-me. Mas é um sim, como certa vez alguém disse, é um sim que foi dado a Cristo, sim, mas que presume outros sims. O seu sim, caro ouvinte, o meu sim, o sim do Paulo. Quer dizer, todos nós dizemos também sim a essa ação, a essa obra. Então, quando você está ajudando, você também se faz presente naquela obra. Ah, padre, mas às vezes não é muito o que eu tenho. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É algo que a gente também deve sempre se perguntar e se preocupar. Quais sementes eu lancei, né? Estamos aí tratando do semeador. Quais sementes eu lancei no mundo? O que eu procurei plantar? O que eu fiz também com os dons que Deus me proporcionou, que Deus me deu? Às vezes não é muito, mas eu partilho do pouco que eu tenho. Como dizia certa vez alguém, eu não prometo que vou resolver o seu problema, mas pelo menos eu prometo que eu choro com você. Então ali, quem sabe, com aquela pouca ajuda, mas de coração que você está fazendo, você não vai resolver todos os problemas, mas eu vou levar o alívio, eu vou levar o conforto, né? E isso é uma missão de todos nós. Às vezes você não vai ter um tempo de ir lá e se dedicar lá na Casa Betânia, até porque tem as irmãs lá também, mas tá bom, mas eu posso ajudá-las, eu posso dar condições para que elas possam cumprir com essa missão de ajudar o próximo. Então, aquela ajuda que você está despendindo ali, que você está direcionando, também torna presente ali a sua ação, o seu amor, naquele colchão que foi comprado porque você ajudou, naqueles tijolos que foram adquiridos porque você colaborou, naquele quarto que foi pintado, que foi reformado, porque você ajudou, né? E mais do que os outros possam ver, o importante é que Deus está vendo, e a sua consciência não vai te cobrar amanhã que você poderia ter ajudado, né? E não ajudou. Então, faça, ajude,
é uma obra que conta com a colaboração de todos nós. É verdade, e graças a Deus nosso programa, além de Anápolis aqui, todos conhecem o endereço que a irmã falou, fica próximo ali da Santa Casa, próximo da Matriz de São Francisco, perto da Praça da Mulher, etc. Mas também para as pessoas de Pirenópolis, onde chega o nosso programa, a gente também enaltece essa questão do endereço. Se você quiser lá visitar, pertinho ali da Matriz de São Francisco, local bem conhecido, próximo da Santa Casa de Misericórdia. E eu tenho certeza que se você for ali, você vai se comover com esse belíssimo trabalho que elas desenvolvem. Aí, às vezes, padre, as pessoas podem perguntar, não, mas eu sou estudante, eu ainda não trabalho, eu não tenho renda. Olha, eu vou dar uma sugestão que eu vi certa vez no Movimento Socolares, em uma Mariápolis, a criança não trabalhava, o jovem, adolescente, e não tinha dinheiro. Em vez do pai dele levar o carro para lavar no Lava Jato, ele disse que ia lavar e o valor que o pai ia pagar no Lava Jato, ele fez a contribuição, né? Às vezes você que nos escuta aqui participa de um grupo, de um movimento, de uma pastoral, dos mestres, etc. Você pode fazer uma campanha dentro do seu grupo. Até aproveita aqui, manda um grande abraço meu amigo Lopes, da Polícia Rodoviária Estadual, lá de Pirenópolis, gente finíssima. Então, você participando aí de algum grupo, você pode fazer uma campanha dentro do grupo. Por exemplo, se for na região de Pirenópolis, pode entregar para o Padre Augusto, qualquer outro padre em Pirenópolis, que com certeza chegará até as irmãs. Se for aqui em Anápolis, entrega para o Frei Claro, aqui na emissora, que também chegará às irmãs, e tenha certeza que esse dinheiro será usado da melhor maneira possível, ok? Agora, amigos ouvintes aqui do programa Cristo Vive, vamos ouvir o pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus, na cidade de Anápolis, e também o vigário-geral da nossa diocese, que é o padre Edmilson Luiz de Almeida. Padre Edmilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, sua benção, Padre Augusto, e que Deus abençoe a todo rádio ouvinte. Amém. Padre, inúmeras situações boas para que possamos falar sobre a nossa amada diocese. Primeiramente, há poucos dias atrás, nós tivemos uma atualização do clero na cidade de Caldas Novas e um tema importantíssimo e altamente atual. Sim, foi tratado sobre a saúde mental, de uma forma bem geral, não do clero somente, mas de todo o comportamento humano. Isso nos levando a uma certa maturidade, a busca de uma maturidade e liberdade afetiva intensa para estarmos assim à disponibilidade de glorificar a Deus com a nossa existência, com a nossa maneira de falar, de agir e de pensar, e nessa maturidade também ser instrumento de Deus na vida de tantas pessoas que hoje, nesse tempo marcado por tanta correria, marcado também por tanta falta de tempo, porque é tudo muito intenso, se envolvem no sentido de estarem assim doentes, psicológica, emotivamente, emocionalmente, e é necessário que nós, ministros sagrados, tenhamos um equilíbrio espiritual, psicológico, mental, para o bem da própria vida e para ser eficaz na vida das outras pessoas que enfrentam também dificuldades semelhantes ou maiores. Até, padre, é lógico que nós temos inúmeras paróquias da nossa diocese, maiores ou menores, com muitas ou menos capelas, mais ou menos fiéis. Mas às vezes a pessoa naquela sede de Deus, naquela ânsia, naquele desespero, às vezes até mesmo naquela depressão, às vezes as pessoas esquecem que o padre também é de carne e osso e tem também as suas realidades. Sim, o padre tem as suas realidades humanas e tem tudo de homem. E as pessoas esperam deles quase que super-homens ou como que anjos personificados caminhando à frente. Aí a gente vê a necessidade de pedir ao povo: rezem pelos padres, apoiem os padres, estejam junto com os padres, não olhar para o padre simplesmente como instrumento do qual eu posso utilizar e obter algum recurso espiritual, mas como um ser humano, como outro ser humano, qualquer outro ser humano, dotado de corpo e alma, de sentimentos e também de limitações humanas, espirituais, psicológicas, e diríamos assim, carentes de Deus e carentes também de verdadeiras e sadias amizades. Há também, padre, o peso da responsabilidade, né? Como pároco, como vigário, aqui eu tenho que fazer as vezes de Cristo, as vezes do bispo nesta comunidade. Esse peso também da responsabilidade.
esse peso da responsabilidade na minha maturidade eu reconheço que é leve, porque eu sei que a missão não é minha, é de Jesus Cristo. Então eu sou simplesmente instrumento nas mãos de Deus. E sempre falo brincando, brigando com Deus. Senhor, estou aqui. Se precisa de mim, posso fazer alguma coisa? Por favor, me utilize, porque eu quero ser instrumento. Mas quando eu não tenho essa maturidade de reconhecer que a obra é de Deus e que eu faço da minha parte, espero em Deus e espero compensações ou recompensas nessa vida, sobretudo, aí a frustração vem, o desânimo vem, a doença vem e aí entra esse desequilíbrio todo, né? Mas eu, particularmente falando, sem me vangloriar, eu confio muito na graça, confio muito na providência, espero muito em Deus e Deus nunca me desamparou e nunca me decepcionou, não. E quando eu vejo a falta de reconhecimento por parte dos homens, eu fico com pena dos homens, porque deixam de receber graças e bênçãos que Deus tem preparados para ele. O homem que implica com Deus, que implica com religião, que implica com a vida espiritual, que é indiferente a essas coisas, achando que é superior a ela, é aquele que Jesus disse no Evangelho. É o pobre de espírito, é aquele que não tem a sensibilidade de reconhecer Deus é tudo e eu sou nada sem Deus. É verdade. Padre, agora recentemente nós tivemos o retiro do clero e o senhor, como vigário-geral da nossa Diocese de Anápolis, como o senhor poderia avaliar como foi esse retiro em Goiânia, quem foi o pregador, o tema desenvolvido e o que o senhor poderia partilhar dessas realidades que vocês, membros do clero da nossa Diocese, puderam vivenciar em Goiânia? O retiro chamado assim retiro canônico, porque é uma obrigação que os padres têm de a cada ano fazer um retiro intenso de pelo menos uma semana. Este ano foi pregado pelo Dom Danival. Ele é bispo auxiliar da Diocese de Goiânia. É um mineiro muito simples, muito objetivo, muito intenso, muito piedoso, cheio de fé, que com a sua experiência de ter sido também vigário-geral na Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, ele entende das necessidades, das dificuldades, das dores, das angústias, dos problemas que nós sacerdotes enfrentamos. Então ele tratou de diversos temas, mas sobretudo nós reconhecemos assim a sensibilidade de buscarmos cada vez mais e mais a glória de Deus, a reta intenção e a realidade de ser e se mover em Deus para ser capaz de fazer alguma coisa. Muito bem, estamos ouvindo o vigário-geral da nossa Diocese, o Padre Edmilson, partilhando algumas realidades com você, amigo ouvinte aqui do programa Cristo Vive. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com o Padre Edmilson. Ouçamos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Padre, nesse último final de semana nós concluímos a festa de Trindade, Divino Pai Eterno. O senhor é um excelente devoto, propagador dessa grande piedade, etc. Teve até a oportunidade de presidir uma das missas lá, campal. O que o senhor poderia partilhar dessa devoção ao Divino Pai Eterno, que com as bênçãos, literalmente, do Pai, só aumentam a cada ano? A festa do Divino Pai Eterno no coração do goiano é um centro de fé muito viva, porque há uma piedade popular, diríamos assim, que nos acompanha desde criança. Eu nasci bem pertinho de Trindade, 29 quilômetros de lá, e em tempos difíceis de conduções, o meu pai e a minha mãe iam sempre a uma novena, e quando eu tinha oportunidade eu fui também várias vezes. E crescemos ali no meio redentorista, porque o pároco da minha cidade era redentorista, o Padre Francisco Neves, o que me enviou para o seminário diocesano. Mas aquela dinâmica espiritual dos redentoristas sempre me envolveu e acho bonito aquele dinamismo pastoral, aquele dinamismo missionário, aquele dinamismo simples de comunicar-se ao povo para levar o povo à comunhão com Deus. Então, de fato, eu gosto muito, eu amo muito a piedade popular, a simplicidade com que a festa é conduzida e a sensibilidade do goiano de ver tantas maravilhas, tantas belezas. Sem criticar e sem também me colocar superior, eu sempre olhei para a festa de Trindade como um momento de férias intensa para o nosso povo simples da roça, porque pessoas que labutam, trabalham, se entregam o ano todo no serviço pesado, mas fazem as suas reservas, cultivam suas plantações, também criam seus animais para fazer fartura, e alguns vão de carro de boi ou de carros mais simples, outros vão de condições diversas, às vezes até a pé, e lá alugam as suas casas, com dinheirinho que juntaram o mês ou o ano todo,
para poder viver intensamente a festa do Divino Pai Eterno. Alguns vivem a festa de Trindade, porque tem diferença entre festa de Trindade e festa do Divino Pai Eterno. A festa do Divino Pai Eterno, o devoto vai e tem um momento forte de intimidade com o Pai, como você mesmo disse. Participando das missas, se confessando, procissões, bênçãos, batizados, etc. Alguns, infelizmente, às vezes vão para a festa mundana que acontece também ali nas ruas da cidade da Trindade. De fato, então, nós vamos e participamos e buscamos as bênçãos do Pai Eterno na festa da Trindade. Até o senhor, com muitos anos já de sacerdote, com uma participação tão expressiva lá, penso que você já ouviu inúmeros relatos de realmente arrepiar e ver a providência, essa intercessão do céu aqui aos seus devotos. É uma realidade muito bonita e intensa de experimentar, não só ver a fé viva do povo que nos contagia e nos sensibiliza também, sabendo que o povo é carente, é necessitado e que tem iniciativa de buscar a Deus. Aquela via dos Romeiros mesmo, quando eu retornava no sábado à noite, intensa, quase que congestionada de pessoas indo chorar aos pés do Pai Eterno, porque não são poucos os que chegam lá cansados. O cansaço da viagem caminhando simboliza o cansaço da vida, né? E eles vão à procura de Deus, à procura de um alívio. É bonito, é intenso, é fé vivida. Padre, falando na linguagem das pessoas que praticam academia, esportes, etc., é um suplemento alimentar para a fé esse período da devoção ao Divino Pai Eterno. Para muita gente, sim, um suplemento para a fé é um ponto de combustível no qual eles vão se reabastecer para continuar carregando a cruz do dia a dia com Jesus, o Filho do Pai Eterno, na luz e na força do Espírito Santo. Padre Edmilson, muito obrigado por falar aos amigos ouvintes do nosso programa. Deus abençoe Paulo Amparo, sua bênção Padre Augusto, Deus abençoe o senhor também, sua paróquia amada de Pirinópolis e região, e abençoe a todos que nos acompanham nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Edmilson Luiz de Almeida, vigário-geral da nossa Diocese de Anápolis e também pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus. Padre Augusto, Padre Edmilson, partilhando aqui com os amigos ouvintes do programa Cristo Vive, a atualização que vocês, membros do clero da nossa Diocese, tiveram em Caldas Novas, também partilhou desse retiro canônico que vocês tiveram recentemente em Goiânia e, por fim, partilhou das realidades de Trindade, a festa do Divino Pai Eterno, que concluiu no último final de semana. Falou simples, muito objetivo, sucinto, mas com muita profundidade nas palavras. Eu acho que ele conseguiu expressar bem tudo que vocês puderam vivenciar nesses encontros e também acompanhar as realidades de Trindade, Padre Augusto. Sem dúvida, é sempre muito bom, né? Muito gostoso escutar, né? O Padre Edmilson. Aproveito aqui para pedir a sua bênção, Padre Edmilson, e que o bom Deus o abençoe muito. Com relação à nossa atualização, Paulo, eu até vejo que nem vou arriscar de falar muita coisa, que o Padre Edmilson já fez uma síntese muito profunda, muito boa e louvável. Então, eu não quero complementar nada, mas apenas partilhar algumas percepções como participante também. Essa atualização, como as outras que já existiram, é um convite que a mãe igreja faz a nós sacerdotes para nos recolhermos um pouco e tratarmos também de nós. Então, o tema que foi proposto foi muito atual, foi muito pertinente, numa dimensão humana, nessa questão de saúde mental. Tratou-se do burnout, né? Então, nos convida também a refletir sobre nós, sacerdotes, nessa perspectiva religiosa, nessa perspectiva do sacerdote, porque nós somos humanos. Como o Padre Edmilson relatava na sua partilha, o padre ele tem muitas demandas, e ele tem muitas demandas e justamente por isso isso pode desafiá-lo, né, a ter que lidar com situações que também por vezes causam desgastes.
Então, essa formação na atualização do clero, ela foi muito oportuna nessa perspectiva, porque nos convidou a refletir também de como estamos conduzindo a nossa vida, como estamos tratando dos desafios, a forma que estamos lidando com tudo isso. O pregador foi muito feliz, ele também é psicólogo, exorcista, então nos ajudou a refletir bem. E além desse momento de formação humana, também tem a nossa convivência. O clero, o presbitério é uma grande família. Então, a atualização do clero também proporciona isso. Tanto que, normalmente, a configuração da atualização ela é mais leve, tem apenas uma meditação ali na parte da manhã, a celebração da Santa Missa e o restante do tempo horário livre para o sacerdote conversar, passear um pouquinho ali onde ele está hospedado e assim por diante, justamente para favorecer esses dois aspectos, tanto da formação humana, mas também de fortalecer os laços como presbitério, como clero. E como o Padre Edmilson também partilhou, não é, Paulo? Nós tratamos também do nosso retiro do clero, o retiro canônico, que já tem uma configuração um pouco mais diferente. A atualização, de certa forma, ela é mais, por assim dizer, mais light, né? Temos uma formação, temos a celebração da missa e estamos ali a maior parte do tempo livre para descansar, para fazer uma caminhada, uma corrida e assim por diante. Por isso que foi em Caldas Novas. Agora, o retiro do clero já tem uma configuração um pouco mais própria, porque no retiro nós somos convidados de uma forma mais intensa, chamados a estarmos aos pés do Senhor, né, do Senhor Jesus, ali aos pés de Cristo, para escutar a sua voz, guiados pelo Divino Espírito Santo e, é claro, ali conduzidos também por um palestrante, como o Padre Edmilson já relatou, que é um bispo auxiliar de Goiânia, que foi muito feliz na condução do retiro. Então, assim, é um momento de mais oração, mais intensa, de silêncio. É claro que não é um silêncio absoluto, porque há momentos em que a gente faz ali uma direção espiritual, tem um momento de confissão. Então, mais um silêncio interior mesmo, de escutar o Senhor, né? de colocar ali a vida diante de Jesus. O retiro nos convida a voltarmos à configuração original, por assim dizer, Paulo, de intensificarmos a vida de oração. Por isso que temos a Santa Missa, temos a adoração todo dia, a oração da liturgia das horas, todas as horas canônicas, praticamente. Então, é um momento de intensa oração, de intensa intimidade com o nosso Senhor, justamente para que nós possamos restabelecer, né, espiritualmente as forças, para assim voltarmos para a paróquia, para a nossa missão, com o coração revigorado, com o coração mais repleto de Cristo, para assim servirmos. Então, eu vejo o retiro do clero como um momento realmente muito oportuno de nos recolhermos com o Senhor. Muitas vezes Jesus fazia isso com os discípulos, né? Eles voltavam ali eufóricos, aí Jesus os chamava para um lugar à parte, para ficarem a sós com ele, tanto para ensiná-los, né, e mostrar-los também o caminho a seguir. E o próprio Cristo, por vezes, na madrugada, estava ali em oração com o Pai. Então o retiro é isso: vinde a mim, vamos nos recolher, vamos ficar no lugar à parte. Esse é o ponto principal, penso eu, do retiro, de nos colocarmos aos pés do Senhor para escutá-lo, para restabelecermos as nossas forças e assim voltarmos para a missão de levar o Evangelho a todos os povos.
É verdade, padre. E também o padre Edmilson partilhou a realidade de Trindade, né? No início do programa aqui, o senhor já partilhou uma bela história que eu penso que poucos sabem, né? Até eu convido a mergulhar nessa história de Pirenópolis. O senhor falou a realidade de Veiga Vale, etc. Mas também ele partilhou desse momento muito forte, ímpar, de devoção ao Divino Pai Eterno, essas romarias, carro de boi, pessoas andando, etc., rumo à capital da fé, a Trindade, padre. Ah, sem dúvida. A festa do Pai Eterno, ela também nos convida a esta reflexão da fé que se põe a caminho. Por isso que temos estas romarias que são também, né, uma grande marca dessa grande devoção ao Pai Eterno, né? Pessoas que andam quilômetros, Paulo, para agradecer, outras para pagar aí uma promessa feita de certa forma, né? Pagar no sentido de levar a Deus a sua gratidão, o seu sacrifício mediante uma promessa que foi feita ao Pai Eterno. Percebemos muitos, como o padre Edmilson relatava, né, que chegam até em lágrimas ali no santuário. Então é uma festa que se comunica conosco de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, porque é um convite que nos faz constante a confiarmos no Pai, que não somos órfãos. Isso é muito, muito belo. Nós não somos órfãos. O Pai Eterno, Ele espera por nós de braços abertos, como o Pai misericordioso que acolhia lá o filho pródigo, né, em Lucas 15. Esse evangelho até é interessante, que fala muito do filho pródigo, mas na verdade a mensagem central é o Pai que é misericordioso. Então, assim, essa devoção ao Pai Eterno, quando nós vamos vendo tantos devotos de diversos lugares do nosso estado, também do nosso país, que vão à Trindade para essa festa do Pai Eterno, realmente vão em busca desse abraço do Pai. E com certeza, sem sombra de dúvida, se sentem abraçados, né? Se sentem abraçados, se sentem amparados. Recentemente fui dar uma bênção, né, a um grupo de romeiros daqui de Pirenópolis que estava indo para lá, e a gente via, né, a alegria deles, crianças, jovens, adultos, idosos, né, cada um ali com a sua mochila, mas levando no coração a sua intenção, a sua gratidão ao Pai Eterno. Certa vez, uma pessoa perguntava ao padre Marco Aurélio, se não estou enganado, que é o reitor do santuário, da importância do sino, né? O Vox Patris, a voz do Pai. E ele falou uma questão muito interessante, né? Que o sino, ele glorifica a Deus, ele chama os homens e chora os mortos, né? Então essa tríplice dimensão do sino, que glorifica a Deus, chama os homens e chora os que partem, né? Chora os que partem, os mortos. Então todos são chamados à casa do Pai Eterno. E eu vejo que é uma devoção, Paulo, que tem crescido realmente cada vez mais, e mostra também, embora não seja essa a pretensão, a força da fé. Muitas pessoas ali realmente fazem uma experiência profunda desse encontro com Deus. Quando nós fazemos uma leitura de tantos sacrifícios que são feitos, na lógica humana não teria razão de se fazer isso, mas é aqui que entra a fé, que ilumina a nossa razão, que ilumina a nossa vida e que nos faz fazer até o impossível, seja numa caminhada, alguns num determinado momento até joelhos, né, ali se aproximam, e nós percebemos a força da fé.
né, no Pai Eterno, manifestada ali por uma gratidão, por uma confiança de que todos são convidados, todos são abraçados pelo Pai. É verdade. Padre, o senhor fazendo essa analogia aqui, o senhor falando do sino, né? O nosso grande amigo, o senhor conhece bem, Silvio Moraes, artista plástico anapolino, foi quem fez os sinos, né? Desenvolveu todas aquelas realidades. Até vai ser um grande documentário dele sobre essa realidade, desde o pedido dos padres e a confecção, o transporte, etc. Depois nós vamos ver. Mas o senhor falando disso tudo, padre, no início do nosso programa, o senhor partilhava, né? Já estamos batendo aqui às portas de 300 anos da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Imaginemos nesses 300 anos quantos padres passaram por aquela paróquia, o zelo, o cuidado com a casa de Deus. Retornamos à Trindade, como o senhor falava agora, os padres redentoristas. Quantos anos, quanto cuidado, quanto zelo. É muito bonito, padre, a gente vê agora o senhor falando também dessas realidades do retiro do clero, tanto canônico como de atualização, né? O tanto que a diocese cresceu, está crescendo, hoje já são quase 60 paróquias. A gente lembra de Dom Epaminondas, a gente lembra de Dom Manuel, Dom João Wilk, Dom Dilmo, de saudosa memória, e agora, né, Dom Valdemar, lembrando que Dom Dilmo foi auxiliar. Padre, é muito bonito e belo ver o zelo dos padres que passaram em Pirenópolis, dos que estão administrando Trindade, dos bispos que coordenaram essa diocese. Como é belo, padre, essas realidades, uma riqueza muito grande para a igreja. Sem dúvida. Quando vemos, né, ano que vem, se Deus quiser, a nossa cidade estará contemplando 300 anos, então já está tendo todo o movimento, né, se preparando para que seja uma celebração muito bela, e com certeza será. E aí em 2028 a igreja vai completar 300 anos. Mas tudo isso foi construído em torno da fé, da devoção de um povo. Quando se chegou a Pirenópolis, procuraram estudar que dia era o dia 7 de outubro, então é o dia de Nossa Senhora do Rosário, daí que a padroeira principal de Pirenópolis é Nossa Senhora do Rosário. Mas vamos percebendo como a nossa igreja como um todo tem crescido. Claro que com isso também vem mais desafios, né? Já com os papas e isso agora também no coração dos bispos, e com certeza no coração do nosso bispo Dom Valdemar, desse estado permanente de missão. Sem dúvida, Deus derrama tantas graças em nossa diocese, mas não é por acaso também. Nós precisamos ainda levar essa mensagem a muitas pessoas, ainda muita gente que estão precisando do Evangelho, não somente na nossa diocese, mas a nível também de Brasil. Ainda tem muitas dioceses com déficit de sacerdotes, então os bispos já têm estudado sobre isso, para a questão das igrejas irmãs. Então, é claro que aqui a gente vê Deus derramando abundantes graças, mas também nos chamando a algo maior também, nos chamando aquele duque alto, né? Lançai as redes mais a fundo. Então, percebemos sim essa riqueza da nossa diocese, estamos nos preparando para esse jubileu tricentenário de Pirenópolis, que, como disse, né, foi construída com muita fé, com muito amor. O povo que colaborou de diversas realidades, até alguns que ainda vinham de realidades escravizadas, né? Muitos chegaram aqui também nesta realidade e construíram esta igreja, pedra por pedra. Então isso é muito, muito belo. Alguns terminaram seus dias sem poder entrar nela porque ainda não tinha acontecido a abolição, que para alguns era um sonho.
mas que mesmo assim não perderam a fé. Então hoje, Paulo, eu vejo que nós estamos bebendo, né, dessa graça, dessa fé que foi semeada com suor, com sangue e com muitas lágrimas. Então isso é um momento da gente sempre estar louvando a Deus. É verdade. Padre Augusto Gonçalves, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, estamos indo aqui para o finalzinho desse programa Cristo Vive. Em nome do Padre Wellison, da Pastoral de Comunicação, queremos agradecer imensamente o senhor, né, por essa acolhida, por estar conosco aqui neste programa, né, tantas cidades por onde chega o nosso programa, Deus sabe por quantas pessoas estão nos ouvindo agora, depois ainda retransmitido esse programa. Nosso muito obrigado mesmo por essa disponibilidade e por esse sim de Maria, né, esse fiat sempre à disposição da igreja, sempre à disposição da evangelização. Na verdade, o senhor já está dedicando toda a sua vida a Cristo, né, a servir o próximo na pessoa dele. Nosso muito obrigado, Padre Augusto. Foi uma honra estar ao lado do senhor. É recíproco, Paulo. A honra é recíproca. Para mim é sempre uma alegria poder colaborar. Agradeço a todos que colaboram, né, com o programa Cristo Vive. De uma forma especialíssima ao senhor, Paulo, por esse trabalho que o senhor faz com tanta dedicação, não só de agora, mas de longa data, pela dedicação, pelos sacrifícios, pela alegria que, como o senhor procura conduzir, né, conciliando trabalho, família e aquele mundo de situações, mas sempre com o mesmo sorriso, com a mesma prestatividade e humildade. Então, também parabéns ao senhor pelo trabalho, ao Padre Wellison, que hoje é o diretor espiritual, e a todos que colaboram com o programa Cristo Vive, Frei Claro, da Rádio Voz do Coração Imaculado, e a todos que têm trabalhado pela evangelização, e que nós possamos continuar com esta bela missão. Aproveito para convidá-los a Perinópolis. Eu creio que muitos já conhecem aqui, mas vale a pena conhecer. Perinópolis estrategicamente está numa posição muito boa, né? Não está tão longe de Anápolis, não está tão longe de Goiânia, não está tão longe de Brasília, e é acessível a todos. Como disse, se você quer andar de bicicleta, tem como, se quer correr, tem como, se quer uma comida boa, tem, e nem precisa se preocupar se vai ter um horário para missa ou não, porque tem praticamente missa de hora em hora, aí se juntamos as duas paróquias de Santa Bárbara e aqui a matriz do Rosário. Então se sintam sempre bem-vindos ao nosso meio, com certeza serão bem acolhidos. E Paulo, sempre que precisar e pudermos aqui colaborar na nossa simplicidade, conte conosco. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, retornaremos na próxima semana. Obrigado, Padre Augusto. Paz e bem. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.